Legal. Hoje eu vou falar sobre um tema para acordar aí todo mundo, que é a ignorância sofisticada, né? Então, assim, quando a gente fala de ignorância, normalmente nos remete a algo negativo, né? O fato de ignorar algum assunto, mas existe um outro tipo de ignorância que nos ajuda na tomada de decisão e na busca para as melhores soluções, que é o que eu estou chamando de ignorância sofisticada. Só que para isso a gente precisa entender que existem muitos assuntos na nossa vida que a gente ignora, senão a gente nunca vai chegar à conclusão que a gente quer chegar. Então eu trouxe aqui um ditado que diz que é difícil encontrar um gato negro em um quarto escuro, mas principalmente se o gato negro nem estiver lá. Então, se eu não souber que eu não sei alguma coisa sobre aquele assunto, eu não vou nem conseguir me aprofundar naquele assunto, né? E aí, tem um neurocientista, que é o Stuart Firestein, que ele diz que ao longo da nossa vida, que a gente vai aprimorando essa ignorância. Na verdade, quando a gente começa a nossa vida acadêmica, a gente ainda não sabe nada sobre nada, né? E a gente começa a estudar, a gente começa a se aprofundar em alguns assuntos específicos, até que a gente começa a saber alguma coisa sobre algum assunto específico. Raquel, não estou entendendo. Você continua estudando, você continua tendo experiência, faz estágio, trabalha, e você já passa para um nível master, que é você sabe uma quantidade maior sobre alguns assuntos diferentes. E aí tem um momento na sua vida que você já fez mestrado, doutorado, já tem 20 anos de profissão, agora você é o PhD de alguns. Aí você fala, pô, agora eu sei muita coisa, né? Pensa um médico, por exemplo, estudei 6 anos, fiz residência, já estou trabalhando há 20 anos no hospital, agora eu sou muito maravilhoso. Na verdade, você sabe uma quantidade absurda de quase nada. Vou provar. Como? Imagina os médicos na pandemia, que estavam trabalhando há 50 anos já em suas profissões. Eles tinham a cura da vacina? Eles tinham, né? Eles tinham a cura da doença, eles tinham a vacina, eles tinham o remédio? Não, né? Eles precisaram se juntar e estudar mais ainda. E o Stuart Firestein, ele fala sobre isso. Ele é um neurocientista que fala: quanto mais eu estudo o cérebro, mais eu entendo que eu nada sei sobre o cérebro. E quando a gente chega a essa conclusão de que a gente, como PhD, na verdade, a gente não sabe muita coisa, a gente começa a abrir a mente para fazer as perguntas certas. Porque aí a gente começa a utilizar o nosso pensamento crítico. E quando a gente ocupa uma cadeira de liderança, é muito importante a gente entender que tem muita coisa que a gente não sabe e que a gente precisa saber. No último treinamento, o Antônio Afonso falou sobre isso. Ele falou sobre como é importante a gente fazer as perguntas certas, inclusive quando a gente está fazendo o A1. Porque se a gente não abrir a mente para falar, olha, eu conheço a Elisa aqui há 2 anos, mas eu não sei direito do negócio dela e eu vou perguntar algumas coisas, a gente continua não sabendo do negócio daquele membro. E assim é na vida, né? E aí, como é que a gente desenvolve, então, esse pensamento crítico? Como eu falei, primeiro a gente tem que abrir a mente para saber que a gente sabe muito sobre nada, né? Então, por exemplo, existe um filme chamado Critical Thinking no Netflix, que foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, que mostra a história de um professor que tem uma turma super humilde, ele começa a trabalhar a competência pensamento crítico nessa turma através do jogo de xadrez, porque ele diz que xadrez não tem classe social. Ou você é bom ou você não é bom, e não importa quanto dinheiro você tem. E uma forma de você desenvolver esse pensamento crítico é através de jogos, de networking, de filmes, de leitura, de conexões e fazendo as perguntas certas sempre. Quais são essas perguntas certas, né? Vou dar o exemplo de uma pergunta certa muito simples, que aí o Mark Srinivasan falou na palestra dele lá da conferência. A gente tem um problema e fica muito focado no como. Como eu vou resolver o problema? Quando, na verdade, a pergunta certa seria quem já teve esse problema e como a pessoa resolveu esse problema. Porque é tanta gente, né, no nosso network que com certeza alguém já teve aquele problema. Então, para de perguntar o como, pergunta quem. E aí, quando a gente parte para isso, a gente precisa entender que na nossa rede de contatos, de forma geral, a gente precisa começar a falar sobre tudo aquilo que a gente não sabe. Porque quanto mais a gente conversar sobre aquilo que a gente não sabe, mais assuntos a gente vai saber. Agora, quanto mais a gente se propuser numa conversa a falar sobre quanto a gente é bom em alguma coisa, menos a gente vai saber, né? Então, eu trouxe uma frase aqui do neurocientista para fechar, que é: o conhecimento é um grande tema, mas a ignorância é ainda maior e muito mais interessante, porque é aí que a gente se desenvolve. Obrigada, bom dia. Obrigado, Raquel. Sempre um conteúdo rico.